Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, já tô tentando gravar esse vídeo várias vezes, tá? Mas eu vou falar de um modo mais enxuto. O propósito, na verdade, de eu ter criado esse canal ou criado esse tipo de conteúdo que é muito diferente do que eu faço no meu dia a dia, né? Pra quem não sabe, eu sou médica veterinária numa cidade litorânea aqui de São Paulo e geralmente meus conteúdos são mais voltados para tutores, né? Mais voltados para veterinário, conteúdo às vezes mais técnico, mas hoje eu vim num perfil totalmente diferente. Eu vim, na verdade, compartilhar a minha jornada com você de nova convertida, porque hoje eu entendo que você não precisa ser um especialista para poder falar desse assunto, basta você querer. Porém, nada do que eu vá falar aqui não tenha sido pesquisado, fundamentado antes de passar esse conteúdo, tá? Até mesmo como profissional, tá? Eu vou tentar correlacionar. Nada que eu poste na internet é algo que não tem uma veracidade. A gente busca saber se aquele conteúdo tá de acordo com as diretrizes, tá tudo bem certinho, tá? Então, a responsabilidade de postar um conteúdo na internet é muito grande. Então, mesma coisa, lá profissionalmente eu tenho uma responsabilidade muito grande, se vocês quiserem até acompanhar, pode ver. E aqui também terei muita responsabilidade, tá? Inclusive, pode ser que mais pra frente eu tenha que acrescentar alguma informação de algum conteúdo que eu tenha passado, né, tenha gravado, tá bom? Mas o que eu quero, na verdade, dizer me converti faz pouco tempo e durante esse processo de conversão eu consegui entender que há perfis de pessoas, não só para trabalho, para relacionamento, mas também para conversão. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre o conteúdo que você passa, né, que a pessoa que é cristã vai passar para essa pessoa que está interessada é o que vai convencê-la, tá? Porque mesmo eu tendo sido criada num lar cristão, minha avó, minha mãe, sempre me falando sobre Jesus, sobre Deus, mesmo assim não foi suficiente para mim. Eu era uma pessoa que elas tinham uma visão abstrata, né? Conseguiam entender essa questão mais abstrata, né, da espiritualidade, e eu não. Eu sempre fui uma pessoa mais racional. Sempre quis fundamentar muito tudo. Mas por quê? Mas por quê? Sempre muito questionadora. E durante um tempo eu achava que eu era muito petulante. Mas por que eu tô perguntando tanto isso? Mas na verdade não. Hoje eu consigo entender, analisando todo esse processo até aqui, que isso foi extremamente necessário. Porém, eu não posso, de cara, tentar falar para você isso tá certo ou tá errado à luz da palavra de Deus na Bíblia. Se você não entende que a Bíblia é a verdade absoluta, primeiro eu preciso te explicar o porquê que a Bíblia tem essa veracidade, é a verdade. Tem que começar do início, o mundo precisa de uma construção de conhecimento. E vou dar um exemplo muito prático que é muito polêmico, né, para muitas pessoas, inclusive, para a maioria, inclusive para mim sempre foi muito, é dízimo. Não adianta você que não entende o porquê a Bíblia é a verdade absoluta, é a palavra de Deus, e falar sobre dízimo, por exemplo, que é um assunto polêmico. Você primeiro precisa entender a base, ter uma base para ir construindo. Tudo que você constrói com dúvidas, uma hora isso vai vir à tona e pode desmoronar tudo, tá? Isso eu entendi caindo muitas vezes, porque às vezes dúvidas que eu tinha, aquelas perguntas cabulosas. Minha mãe sempre falou que eu tinha muita pergunta muito cabulosa. Realmente, eu acho que eu tinha. Eu acho que eu deixei ela de cabelo em pé durante todos esses anos. Hoje eu já tenho uma procura sozinha, né? Às vezes eu pergunto alguma coisa ou outra, mas eu entendo realmente quais são os meus mecanismos de busca, né? De como eu entendo melhor as coisas. E olha, eu vou ser muito honesta, eu vou repetir, na verdade, uma frase que eu ouvi de um pastor muito querido esses dias. Assim como, vou dar um exemplo no meu dia a dia, assim como eu digo para o meu tutor do meu paciente que aquilo é ideal para fazer para aquele paciente, que eu sei tecnicamente, né, o que é melhor e o que vai dar certo. Se o tutor não fizer a parte dele ou o tutor não quiser, é um critério dele, tá? Não tem como eu obrigar. Então, pessoal, é isso. Esse meu primeiro vídeo vai ficar bem simples, mas hoje em específico até eu tive uma palavra de confirmação na minha mente, muitos dias que eu tô para fazer isso, eu já tô investindo há um tempo para poder fazer isso, mas hoje em específico
foi uma confirmação, assim, muito, muito, muito grande pra mim. Inclusive as pessoas que me conhecem, né, que estão muito próximas minhas dessa jornada, também sentiram a mesma coisa, né, a mesma palavra pra mim, bem direcionada. Então por isso que eu falei, não, já deu, eu vou gravar, vou fazer do jeito que eu tô, com barulho de cachorro, com som, não tô com meu microfone, apesar de eu ter essas ferramentas e ser muito privilegiada por isso, utilizo no meu trabalho, né, na minha vida profissional, então por que não dar o meu melhor para tornar o nome de Jesus conhecido, o nome de Deus conhecido? Por que não? Se é o nosso propósito aqui. É isso, pessoal. Não vou prometer ainda uma periodicidade, uma rotina, porque eu ainda não tenho, eu só comecei, tá? Então, em breve eu vou começando a postar devagarinho alguns assuntos. Se você tiver algum assunto específico, eu tenho muita disposição em buscar informações e fundamentá-las para que você não fique somente no eu acho ou sempre fiz e deu certo. Não, eu vou te explicar bem certinho à luz de informações e fundamentações, não só à luz da palavra da Bíblia, mas explicando todo o contexto para que ao máximo possível você compreenda. E se mesmo assim você tiver dúvida, eu vou buscar até você entender, tá? É um comprometimento meu pessoal com o propósito desse canal, tá bom? Deus abençoe todos vocês.